Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade, por mais um momento, a qual Deus nos concede para a execução desse programa Momento Bíblico, ao vivo todas as quartas-feiras, aqui na TVS Sun News, para o Brasil e para o mundo. Quero louvar a Deus pela tua vida, pelo teu compartilhamento, pelo teu joinha, pelo teu apoio e pela bênção a qual o Senhor nos transmite dessa comunhão, dessa compatibilidade. Deus abençoe a todos, meus queridos irmãos que estão no chat do YouTube. Deus te abençoe. Deus te abençoe a comunidade online do YouTube Brasil. Deus abençoe a todos. Compartilhe, se inscreva no nosso canal Sun News, e no meu canal Fábio Vladimir. Abençoe para fortalecer grandemente essa obra para a glória de Deus. Deus abençoe meus amados e queridos irmãos do ministério a qual eu faço parte, Assembleia de Deus Remanescente em Cristo, que fica ali na Rua Maravate 741, São Paulo, capital. Quero mandar uma paz do Senhor especial para o meu querido pastor, presidente Ronério Schaller, que está fazendo mais um ano de aniversário. Deus te abençoe grandemente nessa jornada para a glória de Deus. Deus abençoe meus irmãos também do Santo Ministério, os obreiros, obreiras e todos que fazem parte do Ministério Remanescente em Cristo para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus, família abençoada de outros estados e países que está nos contemplando nessa noite, para essa programação ser cada vez mais fortalecida, alcançando vidas, alcançando almas para o crescimento do reino da glória de Deus, para que as pessoas possam ser aprimoradas, possam ser cada vez mais com seu elevo espiritual, diante de toda essa programação, diante de todos os temas a qual foi exibido pela Web TV Sun News, agora pela TVS Sun News. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Estaremos fazendo uma pequena oração. Após essa oração já estaremos no tema específico dessa noite. Senhor, Rei da Glória e Santo, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito nessa oportunidade que o Senhor nos concede. Alcance as vidas, abençoe, nos concede uma noite de bênção, de glória, uma noite de salvação. Abençoe cada vida e a cada um que está conosco, nos prestigiando pela tua bênção, pela tua bondade e pela tua presença, no nome precioso de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, igrejas, ministérios, comunidades, células, obreiros, obradores de Cristo, sejam muito bem-vindos a este programa sobre esse tema que temos todas as quarta-feiras, um tema diferente, um tema específico, sistemático, teológico, tratando uma hermenêutica, tratando uma exegese profunda para o nosso conhecimento, dentro de uma simplicidade de entendimento, para atingir todos os níveis acadêmicos. Que Deus continue nos dando força e graça para este propósito. Tema de hoje: quem nos separará de Deus? Você pode até pensar, mas será que não é o separará do amor de Deus? Vamos esmiuçar muito esse tema, vamos refinar esse tema para compreender uma pequena separação. Amor de Deus e separar de Deus. Muito bem, quando nós observamos na palavra de Deus, nós entendemos que Deus, ele é muito específico, realista, é claro nas suas palavras, direto no assunto que se diz salvação, que se diz santidade e que se diz estar próximo a Ele. Quando nós estamos cada vez mais próximo ao nosso Deus, ao Senhor, nós vamos não só construindo cada vez mais o nosso nome no livro da vida, mas também as bênçãos copiosas de Deus irá nos alcançar. Quando a Bíblia nos ensina que os sinais de Deus seguirão, todo aquele que o crê, precisamos respirar isso e viver isso dessa forma para sermos melhores na presença de Deus. Mas é uma luta constante, é uma guerra espiritual constante que nós estamos vivendo. Muitas das vezes dentro da igreja, no trabalho, na escola, faculdade, na família, com familiares, parentes. Tudo isso tem momentos que nós vivemos lutas espirituais, guerras espirituais. Mas o Senhor sempre está pronto para nos ajudar e para nos ensinar com a melhor estratégia, com a melhor resposta sobre todas essas coisas. Interessante que quando nós observamos na palavra de Deus, João, no capítulo 8,
versículo 44, o Senhor ele nos ensina uma coisa. Primeiro, o objetivo de Satanás é nos separar de Deus, porque nós vivemos uma luta, e é assim que podemos fazer para detê-lo. Como? Entender que, assim como João 8,44 nos explica, porque ele é mentiroso, se referindo Jesus a Satanás, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então toda vez que nós exercemos o erro da mentira, o exercício de mentir ao próximo por alguma situação, nós estamos exercendo o papel de filho do pai da mentira. E quem é o pai da mentira? É o diabo, é Satanás. Ele é aquele que tenta destruir e enganar o povo para não alcançar as misericórdias, as bênçãos e as execuções de Deus sobre a nossa vida. Importante é que quando nós temos cada vez mais a noção de fortalecimento sobre o que Deus tem para conosco, diante de uma vida com Ele, nós nunca vamos nos separar de Deus. O amor de Deus, ele é expresso na execução que Deus exerceu. Nós encontramos também em outros estudos bíblicos, diante da nossa programação, que você pode encontrar tanto no nosso canal Fábio Vladimir, que fala sobre missiologia de Deus. Ali eu explico com uma forma bem clara o que é missiologia de Deus e Deus na sua missão. Então, abrindo um parênteses aqui sobre essa questão de pai da mentira, que Deus é que o inimigo, o Deus desse século, a qual Paulo diz em 1 Coríntios 4,4, Deus desse século que engana as pessoas, para quê? Para que nós possamos viver uma vida de mentira, para que a igreja tenha uma vida de mentira, para que as pessoas sem Jesus vivem cada vez mais na mentira, não alcançando a verdade. Por isso que Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele é o caminho para a salvação, ele é a verdade plena, expressa do Pai, e ele é a vida, que ele é a vida com abundância. Então se expressa Jesus diante disso, nos alertando para termos uma vida de vigilância e oração, para que nós não caímos da tentação da mentira e tenhamos como papel de filho do diabo, que é por pai o mentiroso. Olha só que coisa interessante, porque quando nós estamos fortalecidos nisso, não tem como a mentira do inimigo, não tem como as atitudes do inimigo, não tem como as artimanhas do inimigo nos tirar da presença do Senhor. Vivemos essa guerra, irmãos, e essa guerra só é vivida e vencida por aqueles que não só crê, confia e medita na sua palavra e se esforça para viver cada vez mais a palavra do Senhor. Observe um versículo bíblico, Paulo, quando ele diz aos Coríntios, em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, confirma o que eu acabei de dizer, qual? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos que não crê, mas para lhes não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então observe, meus amados e queridos, a todos que estão conosco nessa noite, no chat aí do YouTube, nesse streaming espiritual, nesse streaming de Deus para a tua vida. Observe que coisa interessante, o inimigo está no mundo, porque também a Bíblia confirma que jaz do inimigo o mundo, está morrendo nas mãos, direcionado pelo inimigo, porém debaixo da vontade de Deus, na permissividade do Pai, para com essa destruição do mundo. Então observe, meus amados, que o Deus a qual Paulo está se referindo ao diabo, ao Satanás, dizendo, ele está cegando o entendimento das pessoas, de muitos irmãos, se bobear e se não vigiar, até mesmo na igreja, para que não compreenda, não entenda a verdade e a vontade de Deus, não compreenda o que Deus está realizando, o que Deus está revelando na igreja, está falando na igreja, não compreenda cada vez mais isso. Então isso é um perigo muito grande, porque eu não consigo entender o evangelho pleno do Senhor quando eu estou cego espiritual, quando eu estou cego com a visão espiritual e não consigo entender a imagem perfeita de Cristo em execução sobre o ministério.
O importante é que quando a igreja tem visão de Deus, né, um prefácio aqui do ensino que virá posteriormente lá na frente, das próximas semanas, discernimento do Pai. Então, quando a igreja tem visão de Deus, ela tem conhecimento. Por isso que Jesus ele nos ensinou dizendo que é necessário que nós crescemos na graça e no conhecimento. Graça que é a pessoa de Cristo. Conhecimento que vem de Cristo e do Pai pela sua palavra. E quando nós temos esse conhecimento, a igreja é avivada. O que é avivamento? Avivamento não é sapateado em extremo. Avivamento não é rajada de línguas estranhas. Avivamento não é só profecia e revelações. Sabe o que é avivamento? Avivamento é ter vida com Deus. Avivamento é estar a vida da palavra em tua vida. É estar avivado, avivada, tendo o avivamento que significa avivado em execução, avivado em entendimento. Isso é uma pessoa que tem avivamento no Senhor. E quando eu coloco em prática, diante do esforço, diante de muitas situações, a palavra de Deus sobre a nossa vida, eu estou praticando e vivendo o avivamento do Senhor. Isso é muito importante, porque eu avivado, você avivado, não tem como o diabo tirar você, a tua família, a tua casa, da presença de Deus. Porque você é avivado, tua casa é avivada, tua família é avivada, é um só pensamento, um só Senhor, uma só palavra. Isso é muita bênção do Pai, isso é muito entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar outro versículo bíblico, Mateus, abra comigo em Mateus capítulo 19, versículo 22. E o mancebo, que é o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. O que isso quer dizer? As finanças, o dinheiro e todas as coisas estavam voltadas simplesmente para o íntimo desse jovem. O interessante que nós podemos extrair diante dessa situação é que o jovem, ele tinha preceitos religiosos, ele tinha um firmamento da palavra através da religião, do ensinamento dos doutores da lei, mas quando ele encontrou Jesus, quando ele observava Cristo na sua maneira de ser e de ensinar, observe uma coisa, ele foi até o mestre e falou: mestre, eu conheço toda a lei, eu conheço a palavra, mas ainda faltava a libertação, irmãos, ainda faltava um conhecimento pleno de largar a religiosidade e partir para a salvação que há em Cristo Jesus. Então, quando ele saísse da religiosidade e entrasse na salvação plena, da libertação em Cristo, aí ele entender que o dinheiro, as posses, as finanças, elas são que conquistas que virão posteriormente ele com a vida com o Senhor, na presença de Deus. Mas era necessário ele se desprender daquilo, porque o coração dele estava enraizado nessas coisas. Por isso que a Bíblia nos ensina que aonde estiver o seu tesouro, está o seu coração. Se o meu coração estiver nas minhas posses, nas minhas finanças, no dinheiro que eu ganho, aí está o meu coração, e não no Senhor, e não nas coisas de Deus. Mas quando eu busco o Senhor, o seu reino e a sua justiça, aí as demais coisas serão acrescentadas sobre nós, serão acrescentadas sobre você. Porque o seu foco, vou usar aqui uma linguagem pós-moderna, né? O foco, né? Que sai da distração, né? O seu adereço. Então, o seu adereço, o seu foco, a sua mentalidade está mentalizada apenas no reino. E quando ela está no reino, aí o Senhor conhece as suas necessidades, conhece as suas dificuldades e as situações que você está passando. Coisa boa espiritual é quando isso está nas mãos de Deus. Aí Deus conhece todas as coisas, a nossa maneira de viver. E quando Ele conhece
a nossa maneira de viver, sabe o que vai acontecer? O Senhor produz o que é de melhor para nós. Coisa boa é, irmãos, estarmos vivenciando aquilo que Deus quer para conosco. Coisa muito maravilhosa, as bênçãos de Deus, copiosas, extraordinárias, milagrosas, vão acontecendo sobre nossa vida. Não existe interesse de eu buscar a Deus apenas por aquilo que eu quero, não aquilo que eu determino e desejo, mas aquilo que eu preciso. Coisa boa e interessante é, sobre aquilo que eu preciso buscar a Deus, aí Deus conhece o meu coração, Deus conhece o meu amanhã, Deus conhece todas as coisas. E quando Deus conhece todas as coisas, aí tudo vai bem. E quando esse jovem precisava ter um encontro com Cristo, quantas pessoas precisam ter um encontro com Cristo, irmãos? Quantas pessoas que estão indo para a igreja ainda não teve um encontro com Cristo? Necessário é abrir os seus olhos espirituais, necessário é abrir a camada espiritual da fé para alcançar a Deus, o reino, o campo, a nuvem espiritual, e Deus se alegrar de você, porque você está se esforçando com uma vida espiritualizada e não uma vida mundana, humana, secular apenas, mas se importando para que essas coisas não tirem o amor de Deus e também a presença. Quando falamos separar de Deus, estamos falando da presença do Pai, presença do Filho, presença do Espírito, para que eu não venha sair dessa presença. A glória, a magnitude, as maravilhas de Deus sobre a nossa vida, isso é presença. E quando Deus está com a sua presença, aí Ele transmite sobre nós, sobre você, sobre aonde você congrega, o teu ministério, a obra que você está executando, transmite nessa situação que a glória, a virtude do Pai sobre essa situação. Aí sabe qual é o resultado disso? O nome do Senhor ser glorificado. É isso que Deus está fazendo nos dias atuais. Ele quer glorificar o teu nome sobre todas as coisas na nossa vida. Aí você vai ter uma vida de glória em glória, de suprimento, de misericórdia, de perdão, de bondade, de ações divinas, de ações misericordiosas do Pai sobre a tua vida. E tudo que você pedirdes em oração, crendo, o Pai já assinou, porque recebereis. Então, para eu atingir esse campo, para eu atingir esse momento do Pai, preciso me desprender do que não agrada a Deus. Às vezes coisas pequenas, miúdas, que aos meus olhos humanos possa julgar como não faz sentido e não tem nada a ver, mas são situações pequenas que se tornam grandes, se tornam acumulativas e têm o propósito direto de nos tirar, de nos afastar e de nos distanciar de Deus na espiritualidade do Espírito Santo, porque a Bíblia diz, ensina que o Espírito do Senhor tem ciúmes de nós e intercede, assim como Romanos 8, intercede por nós até mesmo com gemidos inexprimíveis. Ou seja, chorando está o Espírito Santo por mim e por você diante do Pai, para que você e eu tenha a oportunidade de dizer glórias e honras ao nome do Senhor, porque até aqui, como diz Samuel em Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Isso é importante entendermos. Igreja precisa aprender e entender o que é vida e vida com o Senhor. Observamos um versículo para a palavra de Deus, Colossenses capítulo 3, versículo 1. O que diz? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, meus irmãos, observe, meus queridos, o portanto em caixa alta. Olha esse versículo 3:1. Observe, ressuscitaste. Nós saímos da velha vida.
nós saímos da velha criatura, nós já morreste para o mundo e ressuscitaste para o Senhor. Nós já morremos para as coisas que não agradam a Deus e agora nós nascemos para o Senhor. E quando nós estamos vivendo esse novo nascimento, porque isso é diário, irmãos. Ah, mas eu tenho 30 anos, 40 anos de evangelho. Para Deus, isso é diário. Observe bem o que está aí. Para Deus, isso é diário. E quando temos essa ação diária de nascimento, nós vamos vivendo novidade de Deus. Eis que faço novo todas as coisas. A Bíblia nos ensina também que Ele faz todas as coisas novo. Então, quando eu estou vivendo a novidade de Deus, por que eu estou então sofrendo? Por que eu estou tendo dores, aflições? Mas a Bíblia diz então que eu teria aflições e tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus diz, muito bem, mas essas dores e essas aflições, até enquanto não venha a grande tribulação, nós estamos diante de um momento, os cuidados de Deus. Deus cuida de nós, porque as aflições humanas, ela não tem poder, se eu não deixar, as aflições humanas, ela não tem poder de nos tirar da presença de Deus. Por quê? Porque eu estou lavado pela palavra, porque estamos lavados pela palavra, porque agora nós ressuscitamos com Ele, somos novos, nova criatura, e se nós somos nova criatura, o versículo continua nos ensinando, porque agora buscai as coisas que são de cima. Agora eu tenho que buscar ao Senhor, porque Ele é o alto, é de cima, sublime trono, e está sentado Cristo à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, ou seja, à direita do Senhor, destra, está sentado o Filho, e o Filho está abençoando os seus conservos, abençoando os seus amigos, abençoando os seus remidos, os seus lavados, abençoando aqueles que são chamados e escolhidos, abençoando aqueles que são limpos de coração, abençoando de uma forma específica e diferenciada. Por quê? Limpo de coração, porque está agora olhando para o alto, da onde vem o socorro, resposta e provisão, porque está buscando a Cristo como seu Senhor e o seu remidor, supre aquelas coisas que nós precisamos ser suprido. Então isso se chama uma vida que ressuscitaste na presença do Senhor Jesus, irmãos e queridos. E quando temos essa convicção, somos fortalecido, e assim como Efésios 6:11 nos ensina, revestido da armadura do Pai. Quando nós somos revestidos da armadura do Pai, não tem como o diabo, como voltamos no versículo primário desse tema, não tem como o diabo, que é o pai da mentira, que é o destruidor, que é aquele que promove a discórdia, inimizade contra Deus, inimizade contra a palavra, não tem como ele destruir o cristão que está revestido da armadura de Deus, revestido do Espírito Santo, revestido da palavra. Não tem como ele destruir. Sabe por quê? Porque esse crente tem palavra, porque esse crente tem poder de Deus sobre a vida dele, porque esse crente tem discernimento, conhecimento. Abriu-se sobre esse crente o que? A verdade plena, aonde está debaixo, guiado pelo Espírito Santo. E se estiver debaixo, guiado pelo Espírito Santo, as tomadas de decisões, planejamentos, situações adversas, todas elas serão resolvidas. Por quê? Porque o Senhor irá te ajudar, o Senhor te irá revelar a situação e a melhor saída, e o propósito ainda continua sendo o nome do Senhor ser glorificado. Olha aí, irmão, voltamos a dizer glorificado, porque o prazer do Pai, meus queridos irmãos, a todos que estão conosco aqui, que está compartilhando, que está no chat aqui do YouTube, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos que está conosco aqui, irmã Davina, Deus abençoe a todos, Marta Cardoso,
Vanessinha, Luciana Félix, Davi Freire, Joaquim Antunes, Deus abençoe a todos. Tem muitos aqui, louvado seja Deus. Deus abençoe você que está conosco aqui, abençoando essa obra, esse projeto. Esse projeto não é do Fábio Vladimir, esse projeto não é da TVS Sun News, esse projeto é do Rei da Glória. Esse projeto é aquele que vive e reina para todos sempre. E quando nós apoiamos esse projeto, somos fortalecidos na força do seu poder. E quando nós somos fortalecidos na força do seu poder, a bênção de Deus específica sobre esse propósito vai te alcançando, irmãos, vai te alcançando, irmã, vai te dando vitória, porque você está apoiando reino de Deus, você está apoiando a obra do Senhor, obra que não é do homem, mas é do Pai, que foi destituída pelo poder da sua voz e da sua glória. Então, quando eu apoio a obra do Senhor, eu sou abençoado em toda a minha maneira de ser. Na mesma forma que ensina o apóstolo Paulo em Romanos, carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 38, olha só: porque eu estou certo de que nem a morte, olha aí Paulo dizendo e nos ensinando, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente momento do século atual, o dia a dia, e nem aquilo que está por vir, todas essas coisas não têm poder, não tem realizações, não tem situações que irá nos tirar, nos separar do amor, da presença de Deus, porque estamos revestido do poder da glória do Senhor e revestido da palavra essa que é ignorada em muitos lugares, palavra essa que é falada poucamente em muitos lugares, palavra essa que é ministrada alguns minutos em alguns lugares, mas é essa palavra que nos salva, é essa palavra que nos orienta, nos ajuda e nos ensina a ter uma vida melhor com Deus, a ter uma construção plena espiritual com Deus, a ter uma vida espiritualizada, cheia do Espírito Santo. É somente através dessa palavra, não é através de A, de B, de C, ou algo que foi fantasioso ou feito por alegorias, mas é pela revelação, da mesma forma que o apóstolo Paulo nos ensina dizendo, né, em 1 Coríntios no capítulo 1, 18, ele disse: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, para nós que acreditamos na salvação é o poder de Deus, para nós que confiamos na salvação é o poder de Deus, para você que está na igreja e crê na palavra da cruz, e crê na palavra da salvação, e crê na palavra de mudança, de restauração, de transformação, de execução, de libertação, de santidade, é essa palavra que está aqui para nos ajudar, para nos ensinar, para que a tua família, a tua casa, e você possa dizer, assim como Josué disse, no Josué capítulo 24, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa estamos presentes na presença do Rei da Glória, porque Ele nos chamou para uma grande obra, nos chamou para ser fiel e verdadeiro diante do Pai, da mesma forma que o apóstolo Paulo ensina, quando ele enviou carta aos irmãos de Colossenses capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz: porque vós vestiste de novo, novidade de vida, novo falar, novo pensar, novo agir, novo pensar sobre as coisas do Senhor, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então o versículo nos ensina a entender, nós vestimos uma nova veste, nós vivemos agora, nesse presente século, uma nova veste, vestidura espiritual, vestidura santa. Sabe o que Deus quer fazer? Que quer nos purificar no sangue do Cordeiro, para que tenhamos uma vida, uma vestidura purificada, uma vestidura santa e agradável diante do Senhor, para que essa vestidura saia de nós um bom perfume de Cristo, venha chegar com cheiro, um aroma, um cheiro agradabilíssimo diante do Pai. Oh, maravilha, irmãos, produzir isso diante de Deus, e Deus olhar para mim e para você, olhar para a tua igreja e falou: ali tem um povo que está com as vestiduras esbranquecidas, cheia
da minha glória e do sangue do Cordeiro. Imagino eu pensando agora o que Deus pensa a respeito, é a forma de Deus analisar a respeito da igreja separada, lavada, remida de boas obras e que pratica o amor e o exercício dessa palavra para a glória do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque essa igreja, ela não está envolvida apenas em interesse próprio. Sabe por quê? Essa igreja não está envolvida em interesses mundanos, negociáveis. Ela está envolvida nas vestiduras santa, ela está envolvida nas vestiduras brancas que agrada a Deus e o Espírito Santo. Da mesma forma que quando nós estamos vivendo no mundo, vamos lá em Lucas capítulo 17 versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então, quando Jesus ele disse isso, ele fala: olha, tome cuidado, não olhe para trás, porque para trás já foi, já passou, não serve mais para você. A velha vida já era. A velha vida tem o poder de ressuscitar e nos tirar da presença de Deus. A velha vida tem o poder de ressuscitar e fazer com que nós sejamos até crentes, que diz que crê, mas quando está na igreja não tem motivo, não tem razão, não tem aquele ânimo, aquela alegria, não tem desejo de adorar a Deus, não tem desejo de comunhão. Sabe por quê? Porque está olhando para trás, está olhando para as coisas que passou, ou das coisas que estão lá atrás, que agradava a velha criatura. Quando nós estamos desprendidos dessas coisas, quando nós temos a nova veste, quando nós temos um novo falar, como diz o versículo, um novo ser, um novo conhecimento, a imagem daquele que nos criou, sabe? Transformação. E a transformação tem o poder de fazer com que sejamos diferentes. Da mesma forma, em Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, parte A, diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por isso que ele fala: tome cuidado para não olhar a mulher de Ló, que olhou para trás. Ela não estava olhando para Deus, ela não estava olhando para o evangelho que foi pregado pelos anjos diante do seu esposo Ló. Ela não estava olhando para a palavra, não estava olhando para aquilo, a salvação tirou de Sodoma e Gomorra para ir para onde Deus teria para fazer. Então ela estava olhando para trás, porque o desejo de não perder as coisas, irmãos, estava que nem um jovem, medo de perder as coisas, medo de desprender das coisas que agradavam o seu coração. É a mesma coisa, o mesmo pensamento que estava na mulher de Ló estava nesse jovem que abordou Jesus. O mesmo pensamento tem que estar cuidado para que a igreja não seja também uma igreja que esteja presa ao seu passado, presa àquilo que não agrada a Deus. Da mesma forma como diz o tema, um dos temas principais e áureo que Paulo também sempre pregou, Romanos 8, versículo 35. Agora fala de amor. Quando nós falamos de separar de Deus, chegamos até aqui. Agora fala de amor. Olha só: quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8,35 diz: a pergunta é clara e direta e definida: quem nos separará do amor de Cristo? Ele responde: será que é a tribulação? Será que é a angústia? Será que é a perseguição, que às vezes é produzida pelo inimigo, produzida pelo maligno? Será que é a fome de não ter o que comer, não ter o que quer comer? Será que é a nudez, a falta de vestimenta? Será que quando olharmos para o nosso local onde guardamos roupas e não ter aquilo que nós queremos vestir, será que é isso que vai nos tirar do amor e da presença de Deus? Ou será que é a espada, a ameaça, a opressão? Será que todas essas coisas têm o poder de tirar um crente lavado e remido de boas obras? Será que todas essas coisas têm o poder de destruir a fé que já está estabelecida na presença do Senhor? Então observe, meus queridos irmãos, Marcos capítulo 4, versículo 23, a palavra de Deus disse: irmãos, que se tem alguém ou ouvidos para ouvir, ouça. Olha só, irmãos, Marcos 4, 23, se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Se alguém tem ouvidos ungidos, lavados pela palavra, ouça o evangelho. Não venhamos para a igreja e ignoramos a palavra. O importante que é o que eu quero ouvir, o que eu preciso.
Importante é ouvir o que eu necessito, e não ouvir o que eu quero, e não ouvir o que eu determino, e não deixar de ouvir porque é o A, é o B que vai falar. Eu quero saber de uma coisa: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o evangelho da salvação, do poder, do reino, da glória de Jesus. Pois, se Deus está conosco, da mesma forma, Romanos 8:31, a palavra de Deus nos ensina. Que diremos, pois, essas coisas? A pergunta é muito clara, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Observe, meus irmãos, duas perguntas nesse versículo. Por quê? Quando Paulo ele expressa isso para os irmãos em Roma, né, ele disse: olha, meus queridos, o que diremos diante de toda essa situação, de toda essa perseguição, de tudo isso que está acontecendo? Será que essas coisas vai nos tirar da presença de Deus? Porque se Deus é por nós, quem é contra nós? Quem que pode nos derrubar se Deus está conosco? Quem é que nos pode derrubar se tentamos cada vez mais, se esforçamos cada vez mais, estar com o Pai? Isso é muito importante, meus amados. Louvado seja o nome de Jesus. E quando nós estamos diante dessa situação, nós observamos a carta de Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 35. Louvado seja Deus. Paulo diz: e digo isto para proveito vosso, né? Para que vos enlaçar, não para que é decente e conveniente, mas para unirdes ao Senhor sem distração alguma. Eu quero pegar esse versículo e trazer uma exegese diante não só do casamento, do enlaçar do casamento para que seja decente e conveniente, mas eu quero trazer uma exegese, uma pequena hermenêutica disso, para que entendamos que quando nós estamos casados com Deus, estamos sendo a noiva de Cristo, nos esforçamos para unir com o Senhor, nenhuma distração nos tirará e nos separará da presença de Deus, nenhuma distração nos enfraquecerá, porque estamos o que? Até onde nós dizemos até aqui? Revestido de poder e da tua glória. E quando nós estamos revestidos do poder e da sua glória, nenhuma distração irá nos tirar da presença do Senhor. Mas vivemos tempos difíceis, vivemos tempos complicados, atuações de grandes determinações e enfrentamento, que faz com que quando o culto está acontecendo, a distração está rolando também. Quando o culto está acontecendo, o inimigo tentando promover o distanciamento das pessoas para que não veja a glória, não consiga entender a magnitude do Pai sobre essa situação. Da mesma forma que quando o apóstolo Paulo nos ensina a entender, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, a palavra de Deus diz, quando ele ensina a Timóteo: ninguém que se milita, se embaraça com os negócios dessa vida, as dívidas, situações, a mentira, os negócios, que não agrada a Deus, mas agrada aos homens. Mas se eu me alistei para a guerra, eu estou na guerra espiritual, e quando eu estou na guerra espiritual, eu estou com Deus sobre essa coisa, sobre esse negócio, e quando eu estou com Deus sobre todas essas coisas, o embaraço da vida não vai me destruir. Mateus, o capítulo 11, versículo 12. Observe, meus irmãos, o reino de Deus é tomado à força, e os que usam de força se apoderarão dele. Força de quê? Força de fé, força de esperança, força de convicção, força de crença, força de comunhão. Todas essas coisas, ajunta tudo, e eu estou conquistando o reino, porque as provas, lutas e situações não serão mais fortes de me tirar da presença de Deus, irmãos. Então isso só consegue quando eu estou estabelecendo a tomada com força espiritual do reino do céu sobre a minha alma, sobre a tua alma, e com certeza o seu nome será engrandecido. Louvado seja o nome de Jesus. Da mesma forma, quando Jesus disse, Lucas capítulo 17, versículo 26, a palavra de Deus nos ajuda a entender: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. É o que está acontecendo agora, irmãos. Uns comiam, bebiam, se vestiam e falavam o que bem entendiam, exerciam o que bem entendiam. Assim era na época de Noé. E quando se tratava de Deus, tratava como se fosse algo comum, algo de qualquer jeito, algo de tanto faz, tanto fez. Assim como aconteceu nos tempos de Noé, está acontecendo nos momentos atuais, já antecipando a vinda real de Cristo Jesus.
uns se casam, se dão a bebida, se dão as festas, se dão os seus interesses próprios. O evangelho para alguns é tanto faz e tanto fez, o evangelho para alguns é coisa comum de religião, mas a palavra de Deus é salvação, a palavra de Deus é mudança e restauração. Meus amados e queridos irmãos, amanhã, meus amados, teremos uma campanha abençoada na nossa igreja, onde estaremos tratando uma coisa nova, tema poderosíssimo. Amanhã às 7h30, lá na nossa igreja, Rua Maravate 741, ao vivo para o Brasil e para o mundo e para o reino de Deus. Sinta-se todos convidados a estar conosco na direção dessa grande obra. Deus abençoe a todos. Estaremos aqui quarta-feira que vem, assim se Deus permitir, para a glória de Deus. Que Deus continue dando força para você, que Deus continue dando esse desejo e essa gama de cada vez mais abençoar esse trabalho, esse projeto e essa grande obra. Se inscreva no canal TVS News, se inscreva no meu canal Fábio Vladimir. Tem mais de 100 ensinos bíblicos temáticos, uma exegese, uma hermenêutica lá no meu canal. Abençoa lá o servo de Deus. Que você tenha uma boa noite em Cristo Jesus, uma noite abençoada, gloriosa e fortalecida. Quarta-feira que vem, não perca, escreve aí na tua agenda às 21 horas ao vivo aqui pela TVS News para abençoar a tua vida. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.